Tudo bem? Já estão com vontade de almoçar? Não? Vou contar um segredo para vocês. Eu não falo palavrão. Não sei porquê, eu não falo palavrão. Minha esposa está ali para ela confirmar que eu não falo palavrão. Então, se eu soltar algum palavrão durante a palestra, é porque eu aprendi com vocês hoje. E quando eu soltar, eu queria que vocês fizessem uma vibração, caso isso aconteça, porque vai ser algo inédito na minha vida, combinado? Vocês dão uma vibrada aí se eu soltar algum palavrão. Pessoal, a gente falou muito sobre propósito hoje, falou muito hoje de palestras inspiradoras. Eu estou inspirado, fiquei emocionado com algumas palestras. E uma pergunta-chave que a gente tem que fazer na nossa vida é o que você vai ser quando você crescer. Muitos de vocês tiveram sonhos quando eram pequenos, crianças, que eram sonhos de mudar o mundo, sonhos de fazer alguma diferença e de serem relevantes. Só que ao longo da vida, o mundo que vai mudando a gente, ao invés da gente mudar o mundo. A gente vai passando o tempo, as coisas vão acontecendo e o mundo vai entrando dentro de nós, ao invés da gente entrar dentro do mundo e fazer algo diferente. A gente vai perdendo essa percepção dos nossos sonhos quando a gente era criança. O que você queria ser quando você crescesse? Você faz hoje? Que mundo que nós vivemos hoje? É importante a gente entender que mundo é esse que tem nos transformado. Que mundo é esse que tem tirado o nosso foco daquilo que na essência a gente sonhou um dia ser? A gente vive hoje um mundo dos conectados. Cada vez mais as pessoas estão mais conectadas. E a gente falou muito de tecnologia aqui nesses 2 dias e é ótimo ter tecnologia. Muito legal, 50 aplicativos no celular. Mas até que ponto que a tecnologia tem te tirado do seu propósito? Até que ponto que conversar com seu filho, conversar com sua esposa, até que ponto que sentar à mesa, como a gente ouviu com o Fábio falando hoje da Hortifruti, tem ficado em segundo plano porque você é uma pessoa que vive conectada. Cada vez mais o mundo está nos tornando pessoas mais conectadas. Cada vez mais a gente tem ficado cheios de tecnologia. De que forma que a gente tem administrado isso no mundo hoje? Você sabe que a cada 2 dias hoje criamos tanta informação quanto do início da civilização até o ano de 2013. Cada vez que você acessa o Facebook hoje, você consome tanta informação, em 2 dias, que não existia, desde os primórdios até o ano de 2013. Você sabe que 90% do conteúdo do mundo hoje, 90% do conteúdo do mundo hoje foi gerado nos últimos 2 anos. E 80% não é estruturado. Quer dizer que você não encontra nas universidades. Eu tenho falado que as universidades precisam se reinventar. Eu sei que tem muito professor universitário aqui, mas o conteúdo que existe dentro das universidades hoje está falido. Porque a cada 2 anos se gera tanto conteúdo no mundo que ninguém consegue acompanhar, universidade nenhuma consegue acompanhar, esse conteúdo é não estruturado. É aquilo que você está escrevendo no seu blog, é aquilo que você está postando no seu Face, no seu LinkedIn. E sabe que ontem dizia para nós que o mais importante era o conhecimento. Você tinha que estudar, tinha que ter uma pós-graduação, você tinha que ter mestrado. Você precisava ter cursos, você precisava estudar. Esse era o discurso de ontem. O discurso de hoje é que todos os psicólogos dizem que você precisa ter atitude. Você precisa ter brilho no olho, você precisa ter vontade de fazer. Você precisa ser alguém que realmente queira fazer diferença. É isso que a gente ouve hoje. Dentro dos processos seletivos das empresas, o que se diz é isso. A gente não está olhando mais só o currículo. Não é só o mestrado ou quantos MBAs a pessoa tem, mas é o brilho no olho dela. Mas será que isso basta para o mundo de hoje? O que a gente espera do amanhã? Só o conhecimento e a atitude vão ser realmente tudo aquilo que a gente precisa para produzir algo de significado na vida? Você sabe que tem 2 dias, que são os 2 dias, momentos mais importantes da sua vida. O primeiro dia mais importante da sua vida foi o dia que você nasceu. O segundo dia mais importante da sua vida foi o dia que você descobriu o porquê. Por que você nasceu? Por que você nasceu? Sabe que 90% da população hoje responde com muita tranquilidade o que eu faço e como eu faço. Se perguntar hoje aqui nesse auditório, todo mundo vai responder o que você faz e como você faz. A pergunta mais difícil é por que você faz o que você faz? Por que você se dedica a fazer o que você faz? Por quê?
Os grandes líderes que mudaram a história da humanidade responderam primeiro por quê. Os grandes líderes que mudaram a história responderam primeiro por quê. Você pega Steve Jobs. Quando Steve Jobs criou a Apple, Steve Jobs não estava pensando nem em como ele faria ou como ele faria. A grande pergunta era por que ele queria fundar a Apple. E o que ele respondia para si mesmo é que ele queria mudar a tecnologia, ele queria mudar o modo que as pessoas compreendiam a tecnologia. Ele queria tornar a tecnologia mais acessível para todo mundo. Ele tinha um porquê. Não é só o que e o como. O grande desafio que a gente tem na nossa vida é responder o porquê. Por que nós fazemos o que nós fazemos? Nelson Mandela, na luta dele na África, ele não respondia o que e o como. Ele ficou tantos anos preso porque ele queria responder o porquê. E essa frase, Ubuntu, que Nelson Mandela usava, que é sou o que sou, graças ao que somos nós. Não interessava para ele o que ele estava construindo em torno de si, mas o que importava para Nelson Mandela é o que ele estava construindo para as pessoas, para a sociedade, para a segregação racial que existia naquela época. Por que fazemos foi a primeira pergunta que começou a tocar o nosso coração. Eu sou diretor de marketing e vendas de uma empresa que trabalha com rastreamento de veículos. Rastreamento de veículos. Quem já ouviu falar em rastreamento de veículos? Né? Muita gente conhece. E aí tinha uma empresa de rastreamento de veículos, há 8 anos eu sou diretor de marketing e vendas, e um dia a gente perguntou por que a gente faz isso? Por que a gente tem uma empresa que rastreia veículos? Tem mais de 400 empresas no mercado que rastreiam veículos. E a gente foi olhar o cenário que a gente estava inserido. O cenário que a gente estava inserido, morrem mais de 40 mil pessoas por ano vítimas de acidentes de trânsito. Sabe que só o ano passado, 595 mil pessoas ficaram sequeladas permanentemente vítimas de acidentes de trânsito. A cada 1 hora são mais de 6 mortes no Brasil. Muitos de vocês aqui devem ter amigos, parentes que já foram vítimas de acidentes de trânsito. Sabe que o número 1 de acidentes de trânsito no mundo hoje, não é só no Brasil, é o celular. As pessoas não conseguem mais dirigir sem teclar. Você está olhando na rua, a pessoa está lá respondendo no WhatsApp, está respondendo no Facebook enquanto dirige. E pessoas estão morrendo por conta disso. A gente só trabalha com empresas, a nossa empresa só trabalha com outras empresas, rastreia carros de colaboradores, de funcionários. Eu já cansei de ir numa empresa grande. Tem alguém que trabalha na Danone aqui? Não. Tive uma reunião lá com o diretor e eu apresentei alguns indicadores para eles de comportamento dos colaboradores dele, dizendo que esse seu colaborador vai morrer. Ele falou para mim, não importa, o que importa é quanto ele produz. Se ele gerar o lucro suficiente para mim aqui, está ok. Eu falei para ele, é você que vai na casa desse funcionário abraçar a esposa, abraçar o filho e dizer que ele morreu como se ele fosse um herói de guerra. No caixão dele o que vai ter vai ser a bandeira da sua empresa, como se ele tivesse morrido servindo o seu interesse pessoal. Para que você comprasse uma casa melhor, para que você comprasse um iate, para que você vivesse melhor. Esse é o papel de uma corporação do seu tamanho? Se eu te pedisse o seu dedo agora, em nome da sua empresa, você daria? Você não é capaz de dar o seu dedo, mas você quer que seu colaborador entregue a própria vida para que gere mais lucro para a sua empresa. E eu falei, eu vou procurar o presidente dessa companhia, e se ele tiver o mesmo posicionamento que o seu, o meu filho nunca mais vai consumir produto nenhum dessa empresa. Nem eu, nem meu filho, e se eu puder, nem o filho do meu filho vai consumir, porque não há como admitir, em pleno século XXI, no mundo que a gente vive, de empresas que pensem assim. Eu tive numa outra reunião, eu visitei para complementar, falei com o presidente dessa companhia alguns meses depois, e ele teve uma postura humilde, reconheceu o erro do diretor e está mudando muita coisa dentro da empresa a partir dessa discussão. Depois eu conversei com outra empresa grande, que um colaborador esqueceu de puxar o freio de mão, o carro desceu e matou 2 crianças, que estavam jogando bola numa pracinha. Tinham 8 diretores reunidos e eles estavam discutindo que o valor da indenização paga para uma criança de 6 anos foi de R$1 milhão. E a discussão estava em torno disso, que foi alta a indenização. Eu perguntei para os diretores se eles tinham filhos,
Todos levantaram a mão e eu falei, eu tenho R$1 milhão, eu quero comprar o filho de vocês. Quem me vende? Quem me vende? Porque enquanto nesse país a gente ficar tratando números como indicadores, quando você ficar tratando, colocando cifrão na frente de pessoas, a gente vai continuar sendo esse país que a gente é. E se vocês são capazes de colocar o cifrão na vida de uma outra família, de uma criança, você deve ser capaz de colocar cifrão na vida do seu próprio filho também. Então me venda o seu filho. Ou mude a estrutura da sua empresa. Ou se posicione como alguém que realmente entende os problemas desse país e quer ser uma empresa que faça diferença. O futuro do amanhã é você descobrir o seu propósito. Ontem foi o conhecimento, hoje é atitude, amanhã é propósito. Você vai ter que ter essas 3 coisas. Você vai ter que ter conhecimento, você vai ter que ter atitude e você vai ter que ter propósito. Não é mais importante as pessoas te ouvirem. Eu falo isso sempre. Eu não quero que as pessoas me ouçam, eu não quero que as pessoas comprem o que eu vendo. Eu quero que as pessoas acreditem no que eu acredito. Mais importante do que as pessoas te ouvirem é as pessoas acreditarem naquilo que você acredita. Mais importante do que as pessoas ouvirem você é as pessoas compartilharem as suas crenças e quererem junto com você fazer algo de relevante nesse mundo. Foi a partir disso que nós criamos o Instituto Parar em 2012, porque a gente falou, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente não quer só um negócio, a gente não quer só colocar rastreador nos carros. A gente quer mudar a governança corporativa dessas empresas. A gente quer colocar a vida como o principal valor dentro dessas empresas. O Instituto Parar tinha como meta profissionalizar o mercado de gestão de frotas e salvar vidas. Em 3 anos, fizemos mais de 250 eventos. Já palestramos na Bélgica, nos Estados Unidos, na Bogotá. Temos 6.500 empresas filiadas ao Instituto Parar consumindo nosso conteúdo. Esse ano ganhamos um prêmio internacional nos Estados Unidos, fomos reconhecidos como uma causa humanitária no Brasil. Isso a partir de um propósito que uma empresa, entendendo o seu mercado, entendendo aquilo que ela podia fazer, ela se posicionou para querer fazer algo diferente. Um outro detalhe é que 100% dos colaboradores que trabalham nos nossos eventos, só esse ano são mais de 60 eventos, são voluntários da nossa empresa. Essa foto aqui são todos os nossos colaboradores que trabalharam no evento nosso no final do ano passado. Porque todos, se você passear dentro da nossa empresa, você vai olhar nos olhos de cada um deles e você vai ver o brilho no olho desses colaboradores com vontade de fazer algo relevante com a sua própria vida. Com vontade de fazer algo relevante com a sua própria história. Eu queria que vocês vissem um vídeo. One day, I asked myself a question. What's the meaning of life? I mean, the true one. Complicated, I know. And I suppose you have asked it yourself too. Then, I started to watch everything around me. Nature, animals, and mainly people. Every single person walking down the streets, going to work, to school, using a cell phone, listening to music, or just enough moments. Playing with their dogs, practicing some sport, creating things, dating, and I thought, what moves these people? Why do they do all these things? And after many observations, reflections, and so many conclusions, I was only satisfied with one. Death. Yeah, death. The meaning of life. It's a strong and shocking word, I know, but it clearly defines a lot of our actions. Why else will we do everything we do in this life? It's knowing that one day we will die, which makes us appreciate what's around us and fight for it. It's knowing that we will die, that we love and forgive.
smile, and cry that we dream. It's because we have hardly any time in the world and want to enjoy this precious time that we run towards our goals. Because of this, we fall into sorrow when an error puts us farther away from a dream or from someone. There are things that really don't come back. Our time is counted and short, though it's never too late to start something or to start over. So, love, forgive, smile, cry, create, and enjoy. Stay together with someone you love. Do something good for the people. Because when all of this comes to an end and you're no longer here, what will remain? It will be just what you need to the people, the value you had in the life of each person and the world, your actions. And even though you're not present, you will remain alive in the memory of each and every human being. Just think about it. O que tem de mais importante na sua vida são as pessoas. Mais importante do que responder o porquê e o porquê e o porquê que você faz o que você faz, é responder o por quem você faz o que você faz. Martin Luther King reuniu 250 mil pessoas. O discurso dele não foi I have a plan. O discurso dele foi I have a dream. I have a dream. Ele tinha um sonho. Aquelas 250 mil pessoas se reuniram para ouvir Martin Luther King, não foi por causa de Martin Luther King. Aquelas 250 mil pessoas se reuniram por causa delas. Elas queriam ser protagonistas da história. Elas queriam fazer algo de relevante. O Brasil está carente de causas. O Brasil está carente de propósitos. O Brasil está carente de líderes que se levantam e têm um discurso apaixonado, onde você ouça essas pessoas e tenha vontade de mudar o mundo. O Brasil precisa que você se levante e comece a gritar alto o que você acredita. Que diferença você quer fazer na história? Que diferença você quer ter na vida das pessoas? O Brasil precisa de novos líderes, e não é só líder para ser um cacique, mas é líderes que inspirem as pessoas. Líderes que tenham na veia a vontade de fazer algo que mude a vida das pessoas. Você tem a oportunidade hoje aqui de ouvir inúmeros cases, ontem, hoje, para você sair daqui inflamado, com vontade de mudar, com vontade de transformar, com vontade de inspirar. Você tem que responder o porquê você faz, mas é importante que você responda por quem você faz. Por quem você faz. No final da vida, como a gente viu no vídeo, o que vão sobrar vão ser as pessoas que você ama. Você sabe que muitos de nós, eu já fracassei tantas vezes, e o que me sobrou perto de mim são as pessoas que me amavam. Não por aquilo que eu oferecia a elas, não por aquilo que eu dava a elas, mas por quem eu sou. Você tem pessoas que amam você profundamente, simplesmente por quem você é, não é pelo que você faz. E é por essas pessoas que você tem que ser um líder inspirador. É por essas pessoas que você tem que se levantar todos os dias, querendo fazer algo diferente, algo relevante na sociedade. É por essas pessoas que você tem que encontrar o seu propósito e mudar a história. A minha esposa me inspira, ela acredita em mim, ela está do meu lado, ela me apoia, ela está sempre dizendo vai. Se está difícil, ela vai dar certo. Meu filho, Henrique, de 6 anos. Eu sempre digo que meu sonho é que o Henrique, com 18, 17 anos, quando ele estiver fazendo o discurso dele para a universidade, ele olhe para mim de longe e fale assim: eu sou o homem que eu sou porque eu aprendi a ter valores e princípios com meu pai. Não importa se o meu discurso vai mudar o mundo ou se o meu discurso vai mudar uma comunidade. Se eu mudar a vida do meu filho e meu filho se inspirar nos meus valores, eu já vou ser um homem completamente realizado. Por quem você faz o que você faz? Quem são as pessoas que te amam de verdade e que se inspiram em você e que buscam no seu olhar a força que elas precisam para seguir adiante? Quem são essas pessoas? A tragédia de um homem não é quando ele morre. A tragédia de um homem é quando morre, quando morre dentro dele aquilo que ele
De novo, a tragédia de um homem não é quando ele morre, e sim o que morre dentro dele enquanto ele ainda vive. Não deixe de morrer dentro de você aquilo que você acredita. Não deixe de morrer dentro de você o que você queria ser quando você crescesse. Faça a diferença nesse mundo. O mundo precisa de você. Sua família precisa de você. Os seus amigos precisam de você. Obrigado.